Mais de 50 pessoas foram mortas em ataques na faixa de Gaza, com Israel a preparar-se para intensificar os combates. E entre os ataques esteve um contra uma escola que abrigava centenas de palestinianos deslocados. O novo derramamento de sangue ocorre dias depois de Israel ter aprovado um plano para intensificar as operações militares no enclave palestiniano, que incluiria a tomada de Gaza e a manutenção dos territórios capturados. Os ataques israelenses em toda a faixa de Gaza mataram pelo menos 59 pessoas, de acordo com dados na manhã desta quarta-feira, incluindo mulheres e crianças, segundo as autoridades hospitalares, numa altura em que Israel se prepara para intensificar a sua campanha contra os militantes do Hamas. Entre os ataques esteve um realizado contra uma escola que abrigava centenas de palestinianos deslocados na terça-feira à noite. Pelo menos 27 pessoas, segundo funcionários de um hospital, incluindo 9 mulheres e 3 crianças. Foi a quinta vez desde o início da guerra que a escola no centro de Gaza foi atacada. Um ataque durante a madrugada a outra escola transformada em abrigo na cidade de Gaza matou 16 pessoas, de acordo com um funcionário de um hospital, enquanto ataques a alvos noutras áreas mataram pelo menos outras 16 pessoas. Uma grande coluna de fumo ergueu-se e os incêndios perfuraram os céus por cima do abrigo da escola em Borreis, um campo de refugiados urbano construído. Os paramédicos e as equipas de salvamento apressaram-se a retirar as pessoas do incêndio que foi gerado. O exército israelense não fez qualquer comentário sobre os ataques. Israel culpa o Hamas pelo número de mortos, uma vez que opera a partir de infraestruturas civis, incluindo escolas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu esta terça-feira na Casa Branca o primeiro-ministro do Canadá. Trump insistiu que o país deve se tornar um Estado americano. Foi o primeiro encontro do presidente Donald Trump com o recém-eleito premier canadense Mark Carney. Depois do México, o Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e também um importante aliado. No Salão Oval da Casa Branca, Trump reforçou a ideia de que o Canadá deve se tornar o 51º Estado americano e disse que isso traria benefícios para o país vizinho. O premier canadense respondeu que o país nunca estará à venda. Trump replicou: "Nunca diga nunca." Trump e Carney também trataram das tarifas comerciais anunciadas pelo governo americano neste ano. Os dois países e o México mantêm um acordo de livre comércio, mas em março, Trump impôs taxas de 25% sobre produtos canadenses. Seria uma forma de pressionar o governo a combater o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Apesar da tensão na visita de hoje, Trump classificou a conversa como amigável. Durante o encontro, o presidente afirmou também que haverá uma reunião com a China no momento certo, porque o país asiático quer negociar as tarifas. Disse ainda que deve fechar acordos comerciais com outros países nas próximas semanas. Um relatório divulgado hoje pelo Departamento de Comércio revelou que o déficit comercial dos Estados Unidos atingiu o recorde de 140 bilhões e 500 milhões de dólares em março, por causa do aumento das importações. Muitas empresas anteciparam as compras por receio de um possível aumento de preços provocado pelo tarifaço. Mais de 170 mil imigrantes correm o risco de serem expulsos de Portugal. É que manifestaram interesse em residir naquele país, mas não pagaram as taxas obrigatórias.
São cerca de 171 mil os imigrantes que estão em risco de ser expulsos do país por falta de pagamento das taxas obrigatórias. Taxas que, no caso de naturais do Brasil e dos países africanos de língua oficial portuguesa, não chegam aos 57 euros, mas que, para os restantes, sobem para os 397 euros. São números avançados pelo Jornal de Notícias. Ao todo, 43% dos estrangeiros que aguardavam pelo desfecho do processo de regularização não terão permissão para viver em Portugal. Mais de 4.500 imigrantes serão notificados para abandonar o território nacional voluntariamente no período máximo de 20 dias. Caso não o façam, serão sujeitos a um processo de expulsão. As pessoas deportadas do país poderão chegar aos 18 mil nos próximos tempos, uma vez que o mesmo número de processos já foi indeferido pela estrutura de missão para a recuperação de processos pendentes da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Crimes cometidos pelo requerente na terra de origem, a permanência irregular noutros países ou a falta de documentos obrigatórios estão entre os motivos para o indeferimento. Se o paradeiro da pessoa não for conhecido da AIMA ou se não residirem na morada indicada na manifestação de interesse, poderão não ter recebido a notificação para pagar a verba obrigatória. Também haverá casos de imigrantes que, enquanto aguardavam pela conclusão do processo de regularização, saíram de Portugal e estão radicados noutros países europeus. Perto da extinção estão igualmente 15 mil processos de imigrantes chamados pela AIMA, mas que não compareceram para dar sequência ao procedimento. A AIMA vai avançar com uma segunda notificação, mas arquivará os casos de quem continuar ausente. Dos 440 mil processos que estavam pendentes, 112 mil foram concluídos com a desejada autorização de residência e outros 125 mil imigrantes já foram atendidos pelos técnicos da AIMA e têm os processos em fase de decisão. Quase 10 meses desde a criação da estrutura de missão, garante fonte da AIMA ao JN, todos os cerca de 440 mil imigrantes que apresentaram manifestação de interesse já foram atendidos pelos técnicos e 70% têm os processos finalizados. Do total de interessados em viver em Portugal, 189 mil não tiveram autorização de residência e estão obrigados a abandonar o país. Vamos agora então conferir as outras notícias também de destaque internacional no Giro pelo Mundo. Exatamente. Começando por dizer que Índia lança a Operação Sindoor, atingindo várias zonas do Paquistão em retaliação ao ataque do mês passado na Caxemira, administrada pela Índia. Na madrugada de quarta-feira, a Índia disparou mísseis contra o território controlado pelo Paquistão em vários locais, uma ação classificada pelo primeiro-ministro paquistanês como um ato de guerra. Islamabad diz que 26 pessoas foram mortas e 46 ficaram feridas nos ataques aéreos indianos e nos disparos ao longo da fronteira. A Índia afirmou ter atacado infraestruturas alegadamente utilizadas por militantes que perpetraram o massacre de turistas no mês passado em Caxemira, região que está dividida entre os dois países, mas que ambos reivindicam na sua totalidade. Em resposta, o Paquistão abateu vários caças indianos, tendo 3 aviões caídos sobre as aldeias na Caxemira, controlada pela Índia. Entretanto, o exército indiano afirmou que pelo menos 15 civis morreram e 43 ficaram feridos nos disparos cruzados do seu lado da fronteira. Na sua primeira entrevista desde o final da presidência, Joe Biden advertiu que a administração Trump está a corroer a confiança do mundo nos Estados Unidos da América. Biden afirmou que a pressão exercida pelo presidente dos Estados Unidos sobre a Ucrânia para que ceda território à Rússia equivale a um apaziguamento à maneira moderna, usando um termo que faz referência aos acordos assinados com Hitler
antes do eclodir da Segunda Guerra Mundial. Na sua primeira entrevista pós-presidencial ao programa Today da BBC, Biden diz estar preocupado com o fato das relações entre os Estados Unidos e a Europa estarem a deteriorizar-se sob Trump, com os países membros da NATO a reconsiderarem se Washington é de confiança. A Europa vai perder a confiança na certeza da América e na liderança da América, disse Biden à BBC. Os líderes do continente, acrescentou, perguntam: posso confiar nos Estados Unidos? Eles vão estar lá? De especial preocupação, disse Biden, foi a proposta da administração de deixar a Rússia manter algum território ucraniano num esforço para chegar a um acordo de paz. No momento em que o Vaticano se prepara para eleger o sucessor do Papa Francisco, os cardeais de todo o mundo estão prontos para iniciar o ritual secreto e secular do conclave. 133 cardeais de 70 países ficarão isolados do mundo exterior, os seus telemóveis serão entregues e as ligações móveis em redor do Vaticano serão bloqueadas para os impedir de comunicar até escolherem um novo líder para a Igreja Católica, que conta com 1,4 mil milhões de fiéis, dando assim o início ao conclave com maior diversidade geográfica dos 2000 anos de história da Igreja Católica. Do grupo de cardeais eleitores, o Papa Francisco nomeou 108 deles, escolhendo muitos pastores à sua imagem, de países como a Mongólia, a Suécia e Tonga, que nunca tinham tido um cardeal.